A paz que nos enche é a coisa mais incrível que nós temos. E eu hoje quero partilhar-vos sobre isso, sobre a Shalom, a paz que nos sustenta. O texto que eu vou ler é um texto longo e eu peço a vossa paciência, mas a palavra... Aliás, eu não deveria pedir paciência ao povo de Deus para fazermos uma leitura extensa da Bíblia. Mas posso fazer um parênteses daqueles meus, ok? Alguns aqui, tenho aqui alguns amigos que me conhecem e sabem que eu sou assim. Não é por mal, não é por ser ofensivo, mas é o que é. Mas não deveria ser, não tínhamos que pedir desculpa ao povo de Deus para lermos, mas hoje em dia, infelizmente, em muitos lugares tem que se pedir desculpa para ler mais do que 3 versículos. O silêncio é constrangedor, mas ok. Então, segundo livro de Reis, capítulo 4, é uma história muito conhecida, eu acho, da maior parte daqueles que já caminham com Cristo há alguns anos, mas eu não posso presumir isso, pode haver gente aqui que ainda não tem a mesma familiaridade com as Escrituras que eu, por isso nós vamos ler, são alguns versículos, preparem-se, respirem fundo, é como dar um mergulho e depois daqui a nada a gente volta à superfície, tá? Então vamos ler, a partir do verso 8, segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 8, diz: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica, louvado seja Deus pelas mulheres ricas, insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela, a mulher, disse ao seu marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O quarto, lembrem-se, né? O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: não, estou bem entre a minha própria gente. Está tudo bem. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que é que se poderia fazer por ela? E ele, Geazi, respondeu: bem, ela não tem filhos e seu marido já é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou, ela veio até à porta e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho. Verso 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai que estava com os ceifeiros, ou seja, o menino já era grandinho. Verso 19 diz: de repente ele, o menino, começou a chamar o pai, gritando: ai a minha cabeça, ai a minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. Bom homem. Bom homem, as mães, ouçam, as mães sabem sempre o que fazer. Louvado seja Deus pelas mães. Este silêncio não é bom. Louvado seja Deus pelas mães. É melhor um homem... É melhor o pai mandar o filho à mãe do que o pai ser indiferente e não ligar à dor do filho. Não era esta a pregação, mas é importante, não é? Por isso é que eu disse, é bom, ainda bem que há mães entre nós. E pais conscientes de que muitas vezes as mulheres sabem o que fazer quando nós, os homens, não sabemos. Ai, Jesus, eu já me perdi. Em que versículo é que nós íamos? Alguém me ajuda? Não precisa, não precisa. Era o qual? Eu sei, obrigado, irmão. Ok, vamos juntos. O pai disse a um servo: leve-o à mãe. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até ao meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Então ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Ou seja, é rápido. Verso 23, ele, o pai, o homem, perguntou: mas porque hoje não é lua nova, nem sábado? Ou seja, não há aqui nenhuma razão religiosa que te leva a ir a correr ter com o homem de Deus, com o profeta? E ela respondeu: não te preocupes. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido e só para quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele, o servo do Senhor Eliseu, a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olha, é a sunamita, corra ao seu encontro e pergunta a ela: está tudo bem consigo, com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem, ou tudo vai bem.
Verso 27, ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia. E disse a mulher, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dares falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi, ponha a capa por dentro do cinto, pega o seu cajado e corra. Esta é uma história de velocidade. Aqui começou Velozes e Furiosos, não é? Uma coisa assim. Ela vem a correr, o Geazi vai a correr. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor, e por tua vida que se ficares aqui eu não irei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e disse, o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi-se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre o menino. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse, pegue ou toma aqui o seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés, curvando-se até ao chão, então pegou o filho e saiu. Gostava que curvássemos só a nossa cabeça durante 2 segundos. Pai, nós estamos diante da tua santa palavra e acreditamos que esta história não é para ficar na história, ela é ainda para hoje fazer história na nossa própria vida. Então, fala através de mim, Senhor. Fala aos nossos corações, à nossa mente, exorta-nos, encoraja-nos, ensina-nos, corrige-nos, enfim, faz aquilo que só a tua palavra pode fazer em nós. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero falar sobre isso, o Shalom de Deus. A paz que nos sustenta em todo o tempo. Esta é uma história real que aconteceu há centenas de anos atrás, como percebemos, mas continua a criar muita expectativa no meu coração e simultaneamente a trazer lições incríveis. Sempre que eu leio esta história, novas coisas vêm à minha mente, eu creio, da parte de Deus. A postura desta mulher em toda a narrativa, ela está carregada de exemplo, de inspiração, mas é sobre esta questão muito particular que eu desejo incidir, sobre a paz de Deus, ou o Deus de paz, que de alguma forma se apresenta ao longo desta história. E eu acredito que a paz de Deus, ela tem o poder de nos alimentar, de nos sustentar e manter firmes sempre e em tudo. A paz de Deus eu creio que vamos lhe chamar, é o segredo para a nossa vida. Não é em vão que Jesus, antes de subir ao céu, antes de deixar os seus discípulos continuar aquilo que ele começou, se há algo que Jesus faz questão de lhes entregar, para além do Espírito Santo, para além de uma série de ordens, para além do novo mandamento de amar uns aos outros, é a minha paz vos dou. Por alguma razão, a paz de Deus ela é dada nos últimos momentos. Jesus faz questão de entregá-la de forma clara. Ele é objetivo, ele fala dela, ele diz, a minha paz eu vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Jesus sabe aquilo que estava a fazer. Jesus sabe aquilo para o qual estava a preparar os seus discípulos. E eu acredito que a mesma palavra, ela tem que ser para nós hoje. Nós precisamos de viver em paz. E esta paz, a paz de Deus, a Shalom, ela não é a paz que nós muitas vezes estamos habituados a falar. Nós infelizmente vivemos num mundo que sempre houve guerra, estamos a viver ainda em guerra e todos nós oramos por paz. Mas não é dessa paz que estamos a falar, de uma paz que levanta umas tréguas ou que faz uma paz temporária, uma paz que deixa tudo como estava. Não, a paz, a Shalom de Deus é uma paz muito ímpar, uma paz incrível, porque é uma paz que onde ela chega, ela não deixa as coisas como estavam, ela não só transforma o que foi, como ela nos aponta o caminho para aquilo que há de ser. É uma paz que não muda as circunstâncias, mas é uma paz que também não muda por causa das circunstâncias. Shalom é a paz completa que vem de Deus, oferecida por Jesus Cristo e confirmada nos nossos corações pelo Espírito Santo. E nós perguntamos, pastor Daniel, onde é que você foi buscar essa ideia de Shalom? Porque quando João Ferreira de Almeida ele traduziu bem, a expressão tudo vai bem, mas quando nós vamos ver a raiz da palavra, eu não sei hebraico, aramaico, mas faço o meu trabalho de casa, eu estudo, eu leio, e a palavra que está lá de facto da raiz é a palavra Shalom. Ou seja, quando a mulher responde ao marido, quando ele diz, porquê é que tu vais hoje? Hoje não é lua, não, porquê é que vais hoje? Homem, não te preocupes, fica em paz, estou em paz, estamos em paz.
Quando ela chega a Geazi chega a ela, novamente ela responde com a mesma palavra, Shalom. Está tudo em ordem. Apesar da desordem, está tudo em ordem. Isto parece um contrassenso, parece fabricado, mas só quem conhece Jesus e vive na sua paz, com o príncipe da paz, sabe que é verdade, que às vezes no meio da guerra, do maior conflito, ainda assim nós conseguimos dizer como esta mulher, tudo vai bem. Mas pastor, isso não é mentira, não, é totalmente verdade, porque mesmo que tudo esteja a cair à nossa volta, por dentro de nós estamos a ser sustentados pela paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento. E eu gostava de dizer nesta manhã, Vida Abundante Alverca, nós precisamos de voltar a viver com a consciência que é essa paz que nos sustenta, que não é a ausência de guerra, que não é a ausência de conflito, que não é a ausência de problemas, que não é o desemprego, que não é a falta de dinheiro que nos tiram a paz. Ouçam, viver sem paz é abrir mão de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Glória a Deus. Fiquei entusiasmado, até fechei a mensagem. Eu pensei, ok, não é preciso dizer mais nada. Deixem-me dar-vos rapidamente 3 lições. Dar-vos é uma forma de dizer, partilhar 3 lições que eu aprendi, é assim melhor. Sobre aquilo que a paz pode fazer ou deseja fazer na nossa alma. E nós aprendemos, eu aprendi com esta mulher e quero partilhar com vocês, melhor assim. Então a primeira lição é sobre manter o controle. Manter o controle. Há de facto situações em que nós perdemos o controle. Nem vou perguntar. Já sei que haveria aqui alguns armados em bom dizer, eu nunca perco o controle. Não. É só receberes uma má notícia do médico. Que nem precisa de ser sobre ti. Basta que seja da tua esposa, do teu esposo ou de algum filho teu. Basta que amanhã, quando chegares ao teu trabalho, as coisas estejam viradas do avesso. Já não encontres as coisas como estavam. Basta saíres daqui hoje e chegares ao teu carro e não desejo nada disso. Só que isso também não vai lá pelo que eu desejo ou deixo de desejar. As coisas acontecem. As coisas acontecem. O pastor agora falou nisso. Agora já fiquei preocupado. Está a ver, já perdeu o controle. A paz de Deus ajuda-nos a manter o controle mesmo no meio do descontrole. Escuta, no meio de tantas incertezas, perguntas, dúvidas, tristeza, quem sabe até alguma ira no coração daquela mulher, nós conseguimos perceber, eu consigo perceber que ela ainda assim, porque é natural, em momentos como este, e vamos ser muito claros, a história fala das coisas mais duras que provavelmente podem acontecer na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer pai, que é perder um filho. Qualquer semelhança com a realidade da história de Deus com a humanidade não é pura coincidência com esta história. O pai também perdeu um filho, momentaneamente, mas perdeu um filho. É duro perder um filho. É duro perder aquilo que nós mais amamos, aquilo que nós sempre quisemos, não poderíamos ter, mas Deus, na sua infinita graça, Ele nos deu. Foi isto que esta história conta, não é? Ela não podiam ter filhos, mas na sua abundante graça, bondade, Deus deu um filho àquela mulher. E perdeu. Porque nós, apesar de sermos do Senhor, não sei se está aqui alguém que é do Senhor, mas apesar de nós sermos do Senhor, não significa que nós não perdemos as nossas coisas. Ser mais do que vencedor não significa que nós não experimentamos derrotas. Aliás, às vezes é importante nós sermos derrotados. Eu gostava de pregar já outra mensagem agora. Sobre o quão precioso é nós aprendermos a perder. Acho que há muita gente aí no meio do chão porque ainda não se deu por vencido. E às vezes nós precisamos de perder para depois então aprendermos a... Esta história fala-nos de alguém que perdeu. Então eu acredito que ela estaria triste, ela estaria zangada, ela estaria com uma série de sentimentos lá por dentro, não tão, chamaríamos nós de não tão positivos, mas normais e naturais para a situação que ela estava a viver. Contudo, há uma coisa que se destaca. Esta mulher, apesar de provavelmente viver com todos esses sentimentos naquele momento, ela não perdeu a confiança no seu Deus. E a pergunta faz, como é que o pastor sabe isso? Porque a primeira pessoa que ela procura não é um médico, é o profeta. E eu creio que a maior parte de nós aqui tem essa ideia. Se não tens, deixa-me ensinar-te isso. O profeta de Deus naquela altura, ele representava o próprio Deus. Não era Deus, não é Deus, mas ele representava Deus. Então, ir ter com o profeta era como se ela fosse ter com o próprio Deus. Está a fazer sentido o que eu estou a tentar dizer? Ok. Então, quando ela procura o profeta, ela está a procurar Deus em primeiro lugar. Ela não perdeu a sua confiança no seu Deus. Ou seja, ela perdeu um filho. Escuta, isto que é a lição de Deus para algum de nós que está aqui. Ela perdeu um filho porque não pôde fazer nada em relação a isso.
Mas busca o profeta, busca a Deus, porque isso está nas suas mãos, não perder. Ouçam, há coisas na nossa vida que nós perdemos. E não estão nas nossas mãos não as perder. Ou não há nada que nós possamos fazer para não as perder. Alguém sabe do que eu estou a falar, sim ou não? Por exemplo, tu controlas a tua saúde apenas alguns aspectos. Eu conheço pessoas que sempre tiveram hábitos saudáveis e que ainda assim ficaram doentes. Porquê? Porque há coisas que nós não controlamos. Mas, por exemplo, cuidar da nossa relação com Deus. Nós podemos fazer isso? Eu não mando nos outros, eu não mando na vontade da minha esposa, dos meus filhos. Mas a vontade dos meus filhos e da minha esposa também não tem que mandar na forma como eu os amo. Imagine, eu tenho 2 filhas lindíssimas. Aí eles já e os solteiros. Pastor, depois pode partilhar aí. Não posso partilhar coisa nenhuma. Então, vai para trás. Vai para a fila. Imagina que uma delas... pastor, isto é ridículo. Imagino que uma delas decide não me amar mais. Ficou pesado. Mas algumas pessoas já fizeram isso com o Senhor. É possível, sim. Imagino que uma delas decide não me amar mais. Essa condição condiciona-me a mim? Sim e não. Eu posso ser guiado pela emoção e dizer, ok, não gostas mais de mim. Não é assim que fazem os imaturos, as crianças. Não gostas de mim, eu também já não gosto. Então é possível. É possível que as condições que os outros nos oferecem conduzam, guiem as nossas decisões. Só que a paz de Deus, ela tem esta capacidade. Se nós permitirmos que a paz de Deus nos sustente, mesmo no pior cenário de um filho deixar de nos amar, Jesus conta essa história, é uma história, mas o filho pródigo, em algum momento, preferiu viver como se o pai tivesse morrido. Dá-me a minha parte da herança. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Quando ele sai de casa e pede a herança, o que ele está a dizer é, para mim, tu já foste. Isso pode acontecer. Mas o coração do pai mudou em relação ao filho, em relação à vida que tinha. Não mudou. Ouçam, a paz de Deus que nos sustenta, ela ajuda-nos a manter o controle mesmo no maior descontrole. Então ela não pôde fazer nada em relação ao filho, mas ela podia fazer em relação à sua alma. Vida abundante alverca, lembra-te disto, aprende isto. Vai haver muitas circunstâncias que tu não vais poder controlar. Mas, por favor, não percas o controle da tua alma. Não percas o controle da tua emoção, do teu coração. Provérbios 4:23 diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. De onde procedem as saídas. Então eu acho interessante, é bonito, é uma bonita oração ouvir alguns crentes orar, Senhor, guarda o meu coração. Só que eu gostava que alguns, quando fazem essa oração, ficassem atentos à resposta de Deus, que é Deus. A resposta de Deus é não. Não sou eu que guardo, és tu que guardas. Guarda o teu coração. Guarda a tua mente. Guarda. Claro que devemos orar sempre e esperar sempre por um milagre. Mas esperar em Deus tem que ser muito mais do que apenas e só o milagre. Esperar em Deus é ficarmos firmes nele, com ele e para ele aconteça o que acontecer por fora. E aconteça o que acontecer por fora, por dentro, nós vamos manter as nossas convicções, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E sabemos que a nossa recompensa não é o milagre, mas continuarmos em paz com Deus, no Deus que é a nossa paz. Há pessoas que acham que porque um filho morreu, porque o milagre não acontece, eles acham que Deus os abandonou. Essa é uma das maiores mentiras que circula das igrejas evangélicas. Se Deus não faz o milagre é porque ou tu não tens fé ou porque Deus te desistiu. Enfim, ouçam, há muitas histórias da Bíblia em que Deus não fez aquilo que era suposto na mente humana fazer. Um dia Jesus ressuscitou Lázaro, vocês conhecem essa história, não vou perder com ela, só para dizer, Lázaro depois morreu de novo. Lázaro não está vivo, Lázaro não está lá em Betânia para nos contar a história, com a mesa... Não está. Pode ir a Betânia. Lázaro, ele ressuscitou, ele está ali vivo. Não está, não, ele voltou a morrer. Alguém percebe do que eu estou a falar? Há coisas que Deus não vai fazer porque Ele não perde o controle no meio do nosso descontrole. Então o que é que Ele faz? Ele dá-nos a sua paz. Porquê? Porque é a paz de Deus que não garante que tudo corre bem, mas é a paz de Deus que nos ajuda a lembrar que tudo vai acabar bem. Ouçam, nós sabemos como é que termina a nossa história.
Eu vou dizer de novo, nós sabemos como é que termina a nossa história. Apocalipse capítulo 21 diz que um dia, novos céus e nova terra, uma nova cidade vai descer do céu e nós, que fomos salvos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo, vamos entrar com Jesus nessa cidade. É assim que termina a minha história. É assim que termina a tua história. E a paz de Deus tem que nos sustentar enquanto não chegamos lá. Não é se aqui tudo corre bem, não é se aqui se a cidade é nova, se a casa é nova, se o carro é novo, se há muita saúde ou pouca saúde, se as coisas em família correm como eu queria ou não correm. Uma coisa é certa, eu preciso que a paz de Deus me sustente para eu não perder o controle. Segunda lição. Não ficarmos presos àquilo que nós não podemos mudar. E eu creio que isto é... Não ia pedir desculpa, mas não peço. Eu creio que é uma palavra profética para alguns de nós aqui. Nada é pior para o nosso presente e futuro. Nós estamos presos a coisas que nós não podemos mudar. Há pouco eu dizia, nós não podemos mudar os outros. Mas nós deveríamos ser firmes o suficiente e estarmos fortes o suficiente na paz de Deus para não permitir que os outros nos mudem a nós. Eu creio que esta mulher, quando vai à procura do profeta, ela não vai à procura dele para resolver ou encontrar respostas para o problema. É a minha convicção, minha leitura. Mas eu creio que ela vai procurar o profeta para receber mais instruções, orientações para não ficar presa àquilo que aconteceu. Não sei se está a fazer sentido. Pastor, como é que você chega lá? Porque ela não chega lá e não reclama, ela não pede um milagre. Ela abre o coração e diz... É como se... Vejam se não é esta a leitura, que o Espírito de Deus nos ajude a entender aquilo que eu consegui entender. Pelo menos, Deus trouxe ao meu coração. Vejam se não é esta a postura dela. Ela vai ter com o profeta dizer, ok, eu não te pedi, ele veio, nasceu, fiquei sem ele. E agora? Quais são os próximos passos? Não é incrível? Isto aconteceu. Das duas, uma. Eu fico preso a este acontecimento e a minha confiança em Deus fica beliscada para sempre. A minha confiança em ti como profeta de Deus, eu não vou dar... O quarto acabou. Alguém está a ouvir o que eu estou a dizer? Ou quais são os próximos passos para eu continuar a dar passos firmes? Porque ficar preso àquilo que nós não podemos mudar ou àquilo que aconteceu pode nos levar a essa rasteira, que é ficarmos presos lá. Eu não tinha filhos, foi-me dado um filho, eu não pedi nada, ele morreu, tenho que fazer o luto... O profeta nunca me deu nenhuma satisfação, nem do porquê é que deu, nem porquê é que Deus levou. Vocês conhecem pessoas que ficam presas assim neste tipo de perguntas, neste redemoinho de questões e de dúvidas que ficam, porquê é que isto tinha que me acontecer a mim? Porquê eu? Eu sempre fui fiel. Eu até construí um quarto, já lá chegamos, de tijolo. Não foi de madeira, não foi de contraplacado, nem sequer de peladura. Não havia, pastor. Não havia o quê? O servo do Senhor fazia um milagre e havia peladura. Mas a gente já chega lá, mas de tijolo, ou seja, uma coisa como deve de ser, alvenaria como deve de ser. Ela podia ter ficado presa como algumas pessoas ficam. E perdoem a minha ousadia, com muito respeito e amor que eu vou dizer o que vou dizer. Há muita gente nas nossas igrejas assim, presas àquilo que não podem mudar, que não têm o direito de mudar, que não têm o poder de mudar, mas que infelizmente essas mesmas coisas em algum momento mudaram quem essas pessoas eram. Tornaram-nas mais amargas, mais difíceis, mais fechadas. Alguns até com uma chamada de Deus, alguns até com vocação de Deus. Mas aquilo ficou ali, tipo, eles ficaram presos numa prisão. E não tem que ver com perdão, tem que ver simplesmente com ficar preso àquilo que tu não podes mudar. E eu acredito que esta mulher nos ensina isso. Ela diz, eu não vou ficar presa àquilo que eu não posso mudar. Eu amei o meu filho, eu fiz o melhor pelo meu filho. Eu tomei-o nos meus braços quando ele estava no pior momento da vida dele. Eu fiz o que podia fazer. Eliseu, e agora? O que é que vem a seguir? Como é que eu lido com o que virá a seguir? Eu quero mais orientação. Não fiques preso àquilo que não podes mudar. A vida vai continuar a trazer surpresas agradáveis, mas muitas desagradáveis. Aliás, a vida vai continuar a trazer muitas surpresas agradáveis, só que as desagradáveis têm um poder incrível, que é esfumaçar as coisas incríveis que Deus já tem feito na nossa vida. Ou será que sou o único? Será que eu posso partilhar o meu coração, pastor? Será que eu sou o único homem aqui, frouxo, fraco, que fica preso àquilo que não pode mudar?
A maior parte das vezes a nossa cabeça ela está a viajar aonde? Ok, já sei, alguns é na maionese, que é, não é nada. Mas alguns de nós sabemos isso, acordamos à meia da noite, pensar em histórias de coisas que nós gostávamos que tivessem tido um desfecho diferente. Em conversas que tivemos que gostávamos que tive. Eu gostava de ter dito isto, eu gostava de não ter dito isto. Alguém sabe do que eu sou o único, por favor, manifestem-se. Há poder no testemunho. Ajudem-me, senão eu vou-me sentir muito mal quando sair daqui. Bom, não tem mal, eu vou-me sentir mal e vocês vão orar por mim. Se eu for a única pessoa, se não for o único, oramos juntos uns pelos outros. Não fiques preso àquilo que tu não podes mudar. Fica antes preso àquele que não muda. A paz de Deus sustenta-nos. Ela ajuda-nos a caminhar com confiança, apesar de às vezes nós não entendermos. Eu não percebo. Um dia uma mulher chamada Maria, depois de lutar numa boa conversa com um anjo, nem sequer foi com um real esfregador, da amadora ainda por cima. No fim, eu acho que Maria não percebeu nada. Ela disse, eu acho que Maria fez assim. Faça-se em mim a vontade do Senhor. Vocês acham que Maria entendeu o que o anjo lhe disse? Vais conceber. Olha, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Oh, Maria, uma adolescente, provavelmente 14, 15, 16 anos no máximo. O Senhor vai descer sobre isso. Nunca tinha acontecido na vida. Já se ouviam histórias de mulheres que eram estéreis, mas tinham agora um anjo apareceu, o anjo, o Espírito do Senhor vai descer sobre ti. Oh, Maria, eu acho que Maria fez, mesmo a teenager. Não percebo nada, mas faça-se em mim de acordo com a tua vontade. Vai haver momentos que a gente não vai perceber, mas a paz de Deus vai nos ajudar a dizer, Deus, eu não percebo, eu não entendo. Em alguns casos vamos ser muito honestos com o Senhor e dizer, eu não aceito, Senhor, mas faça-se a tua vontade. Sabe o que é que nós fazemos depois de fazer essa oração? Nós seguimos viagem. Porque há muito mais na frente do que aquilo que ficou para trás. Não há nada que Deus hoje permita que nós percamos que Ele não tenha mais para nos dar futuro adentro. É real. Tudo aquilo que Deus tira, ou tudo aquilo que Deus permite que nós percamos, não é para nos fazer sentir pobre. Afinal de contas, Ele fez pobre para que nós fôssemos ricos. Não ricos em dinheiro, mas ricos no sentido de propósito, de valores, de vida. Uau, incrível isto. Então não fiques preso àquilo que tu não podes mudar. Há coisas que nós precisamos deixar ir, abrir mão. Mas o cuidado da nossa alma não pode ser uma dessas coisas. Há pessoas que no meio das situações que não podem mudar, zangadas, sem a paz de Deus, elas dizem assim, pronto, já não vou querer saber mais disto. Só que na verdade, traduzindo essa expressão é, já não quer saber de nada. Vocês conhecem pessoas assim? Tenho certeza que a pastora Maria José já lidou com muitas pessoas assim. Quando elas chegam ao limite e dizem, já não quer saber de mais nada. O que elas na verdade estão a dizer é, acabou. Já nem Deus. Já nem com Deus a coisa vai. Mas ouçam, há coisas que nós precisamos realmente ter coragem de abrir mão, mas cuidar da nossa alma não pode ser uma delas. No meio das coisas mais difíceis, no meio das coisas que nós não podemos mudar, nós podemos continuar a firmar a nossa alma diante do Senhor. Nós precisamos continuar a dizer, eu não consigo mudar esta circunstância, mas eu não vou permitir que esta circunstância mude quem eu sou, mude aquilo que Deus já fez e está a fazer na minha vida. Quero lembrar-vos, só a paz de Deus, só um coração cheio de paz pode fazer isso. Então não fiques preso àquilo que tu não podes mudar, mas mantém-te fixo naquele que jamais mudará. Não deixes que as dificuldades, imprevistos ou outros arrastem a tua alma para a lama. Não fiques preso, escravo de sentimentos e pensamentos sobre coisas que não podes, nem te compete mudar. Confia em Deus. Confia na Shalom de Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe aquilo que permite. Ele sabe aquilo que traz e aquilo que Ele leva. Porque tudo é para nosso bem. E eu fico em paz. Deus, tu me deste, tu tiraste. Não foi a oração de Jó. Nu, eu vim para este mundo e nu, para lá voltarei. Vou-me embora depois. E louvou, adorou o Senhor. Precisamos ter o coração em paz. A vida dá muitas voltas. Ouçam, é a paz que nos ajuda a avançar e vencer, em vez de ficarmos presos àquilo que nós não podemos mudar. Se calhar alguns de nós hoje precisamos dizer, Deus, enche-me da tua paz, para que eu ainda tenha força suficiente para arrancar desse lugar de onde eu ainda estou, para esse futuro glorioso que tu tens para mim. Eu escrevi que na vida perdemos mais do que aquilo que nós queremos. Nós contabilizamos muito aquilo que nós perdemos. Aquilo que se vai estragando, aquilo que se vai deteriorando.
É um facto. Só que o que é que nós podemos fazer em relação àquilo que nós perdemos? Na maior parte das vezes, nada ou quase nada. Então é aceitar, é fazer o luto e continuar. Porque com Deus sempre haverá mais na frente do que aquilo que ficou para trás. Gente que fica a olhar para trás, como a mulher de Jó, em algum momento elas ficam com estátuas, com duros, servem para pouco ou para nada, apenas para uma memória futura de dizer: eu não posso continuar a olhar para trás para aquilo que eu não posso mudar. Eu não posso perder o controle. Eu não posso ficar preso àquilo que eu não posso mudar. E a paz de Deus vai nos ajudar a fazer isso. E deixem-me entrar na última lição. Se a minha mulher estivesse aqui, estaria a dizer: como é possível? O marido está doente. Okay. A terceira lição é sobre hospedar a presença de Deus. Afinal de contas, temos estado a dizer, né? Ele é a nossa paz. Quando nós lemos a história, não é? Nós percebemos isso. Aquele casal decidiu arranjar intencionalmente lugar para hospedar a presença do profeta Eliseu, sempre que ele passasse naquela cidade. Sempre. Isto é apenas uma figura, como é óbvio, contudo a atitude voluntária deles, deste casal, tem que nos ensinar a cada um de nós a receber a presença de Deus. Mas mais do que receber a presença de Deus temporariamente, nós precisamos de aprender a criar condições diariamente para que a presença de Deus ela não apenas nos visite, mas a presença de Deus ela habite definitivamente em nós. Obrigado pelo vosso amém, sentido. A sério, fez sentido. Eu não estou a negociar, é verdade. Ouça, não há como manter a paz de Deus dentro de nós sem manter o Deus da paz a viver dentro de nós. Nossa paz não é um feeling, um sentimento que Deus nos manda em alguns momentos. A paz de Deus pode ser sentida num abraço. Mas num abraço de quem não conhece Jesus, quando abraça alguém que tem Jesus. Agora, não é suposto alguém que diz ter Jesus e viver em constante conflito, em descontrolo e preso a coisas que não pode mudar. Isto faz sentido? Vou dizer de novo. Quem tem Jesus não é suposto viver no meio do descontrolado e preso a coisas que não pode mudar. Vou só dizer mais uma vez. Quem tem Jesus não é suposto viver descontrolado ou qualquer coisa o descontrola, o tira do sério e ficar preso a coisas que não pode mudar. Vou só dizer mais uma vez. Quem tem Jesus não é suposto viver sem paz, ao ponto de viver descontrolado, tudo descontrola, e agora? E o que é que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? Não é suposto quem tem Jesus ficar preso a coisas que não pode mudar. Pastor, isto aconteceu-me, e agora? Continua para a frente é caminho. Com Cristo nós podemos dizer, para a frente é caminho. Só que escuta. Só é possível que isto aconteça, viver em paz, em plena paz, na paz que excede todo o entendimento, quando a nossa alma, ela é a habitação do Deus de paz. Jerusalém é a cidade de paz, uma tradução assim muito mais desviada, é o tratado de paz, ou o legado de paz. Ficou mais moderno, ficou conhecido como a cidade de paz. Eu acredito que sim, que a nossa alma, aliás, o lugar mais, vocês já sabem a resposta, o lugar mais parecido com o céu na terra não podem ser os nossos templos. O lugar mais parecido com o céu nesta terra tem que ser a nossa alma. Porque o céu é o lugar da habitação de Deus. E a nossa alma não os templos, porque Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas Ele veio para habitar, para encher a vida de todos aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E Ele vem e habita em nós agora através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo. Então, o lugar mais parecido com o céu, meus queridos, deveria ser a nossa própria vida, a nossa alma. Ou seja, então é natural que pessoas, quando nos abraçam, elas sintam, literalmente elas sintam o céu a tocar nelas. Alguns hoje clamam por mais poder, e não tem mal nenhum clamar por mais poder, mas o que interessa é o poder de Deus na nossa vida, se nós não estamos em paz. O que interessa é o poder de Deus, a unção de Deus. Precisamos de igrejas cheias da unção de Deus. Para que unção de Deus no meio de gente descontrolada? Não estou a dizer que são vocês, são os outros tais que não vieram hoje, certo? São os desafinados. Não do coral, mas os desafinados da vida. Para que mais poder, para que mais unção, se depois nós continuamos descontrolados e presos a coisas que não podemos mudar e a reclamar de tudo e de todos? E a nossa alma é
É uma despensa. É um abrigo de lixo, de coisas do passado, de ofensas que nos fazem. Quando a nossa alma, por esse seu lugar, da habitação de Deus. Mas eu sei que alguns de nós provavelmente conhecemos alguém assim, ou nos identificamos assim. Pastor, é verdade, a nossa alma, a minha alma é esse depósito. Eu não queria, mas eu vim aqui esta manhã para te dizer que é possível. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Deixa eu fechar aqui. Louvado seja, como deixa eu fechar aqui? Eu deveria pregar mais 40 minutos, é o que é normal. Aquilo aconteceu um milagre hoje. Nós precisamos de ter mãos à obra. Não fácil meter mãos à obra na vida dos outros. É, Pastor Paulo é meu amigo. Não fácil, a gente deu, vou dizer de novo, está bem? Se vocês concordarem, digam amém. Acho que se pode dizer amém, não pode, pastora? Não, então não pode. Vi logo as coisas, então não pode. Deve-se dizer amém às coisas certas. Nós temos que parar de fazer desenhos e designs e engenharia e arquitetura para a vida dos outros. Nós precisamos olhar para a nossa própria casa e fazer dela a habitação do Senhor. Escuta isto. Eu tenho a certeza que foi isto que aconteceu naquele dia. Aquela mulher sentou-se com o homem e disse: vejo que este é um homem santo de Deus. Bora fazer um quarto para ele. Homem que homem pensou: bora? Vamos ou vou? Agora é a vossa oportunidade, homens. Mas não, os homens estão submissos. É ok. Não é submissos, são humildes. Pastor, a gente ama a nossa esposa como Cristo ama a igreja, então a gente leva a coisa com calma. Não é assim. Amor, fazer umas obras aqui em casa. Vamos? Vamos ou vou? Ok. Vamos fazer um quarto para este homem. Ele passa aqui algumas vezes. A gente tem capacidade para isso. A gente tem vontade para isso. A gente tem reconhecimento. Bora fazer. E aquele homem disse: boa ideia, mulher. Bora fazer. E o texto diz o quê? Que não foi um barraco qualquer. Foi uma coisa bem feita. Aquele quarto tem que nos fazer refletir em algumas coisas. Olha, primeiro, não era um anexo. Sabem o que é um anexo? É isso, é um barraco, até pode parecer uma casa, mas é uma coisa que está desligada da casa. Não era um anexo. Era tornou-se parte da casa. Acompanhem, por favor. Não sou espiritual, mas é. 2. Aquele quarto foi feito de tijolo. Foi feito para ficar. Foi feito com materiais bons. Foi um quarto, ou seja, não era temporário, é uma coisa que era permanente. 3. Aquele quarto estava mobilado. Vocês leram? Quando nós lemos a Escritura, tudo o que está escrito não é só para entreter. Aliás, nada é para entreter. Mas é para nós, às vezes, pararmos um pouco e pensarmos. O texto vai dizer claramente o que estava. Não, o texto tinha que dizer o que lá estava dentro do quarto. Não. Então porquê é que diz? Porque é importante nós percebermos o cuidado que houve. Aquele quarto iria ser um quarto personalizado para o profeta. E eu acho que isso é muito bonito. E 4, aquele quarto foi construído no andar superior, o que nos fala sobre oferecer o melhor. Porque era o que tinha a vista privilegiada. Não só quem estava dentro dele via para fora, como quem vinha de fora, a primeira coisa que via era aquele quarto. Voltando só atrás, dizendo, para ver toda esta construção foi preciso demolir. Foi preciso certamente abrir um buraco no telhado, não sei como é que aquilo estava fechado. Teve que haver pó, teve que haver sujidade. Teve-se que remover algumas coisas para se colocar outras novas. Ouçam, a paz de Deus, ela não fica na nossa vida, não é a melhor expressão que eu queria dizer, se nós não fizermos algumas remodelações. Deixem-me fechar, este é mesmo o último ponto. É a minha conclusão, que se chama o valor e a importância da nossa alma. E eu vou ler. A nossa alma vale mais do que qualquer coisa, pelo menos para Deus. E vou provar-vos isso. Jesus veio para trazer descanso à nossa. Jesus declarou que não nos aproveitaria nada ganhar o mundo inteiro se perdêssemos a nossa.
Jesus, lembrou-nos que amar a Deus não é só de coração e com todas as forças, também tem que envolver a nossa alma. O novo nascimento não é uma mudança de visual, de estética, mas uma lavagem na alma. Ser santo não são mudanças nem usos e costumes adotados. Ser santo é a regeneração da alma pelo Espírito Santo. Jesus, disse Pedro, deu a sua vida para salvar a nossa alma. Então, se a nossa alma é valiosa para o Senhor, ela não deveria ser valiosa para nós também? A maior parte das coisas que nos desgastam, e podem dar glória a Deus que eu estou mesmo a terminar, a maior parte das coisas que nos desgastam são coisas desta vida. São coisas passageiras, são coisas como coisas, literalmente como coisas. São situações que nós não podemos mudar, são situações que nos tiram do sério, são situações que nos descontrolam, que nós não conseguimos fazer nada para alterar essa situação. Só que enquanto nós vamos tentando lidar com estas coisas, perdoem-me a expressão, tipo malabaristas, em que nós vamos com uma mão e com a outra e com os pés, tentando achar que conseguimos tomar conta de tudo, enquanto estamos a ir cada vez mais abaixo. Enquanto nós somos malabaristas a tentar gerir todas essas coisas, na verdade, algumas pessoas, e sabem que é verdade isto, por favor, se for verdade, confirma isto nesta manhã diante do Senhor. Algumas pessoas, no meio de todas essas confusões, estão a perder a sua alma. Oram menos, ouvem menos do Senhor. Não te admires se vês, mas pastor, mas eu venho sempre para a igreja e agora parece que já não consigo ouvir a voz de Deus. Sabes porquê? Porque a tua alma está entupida no meio de muitas coisas. Porque Deus fala primeiro à nossa alma. Hoje, vejam se isto não é verdade. Eu sei que estou aqui alguns líderes, alguns pastores, vocês sabem que isto é verdade. Hoje as pessoas vêm à igreja para ter uma experiência, não é na alma, é no corpo, é sentir arrepios, é sentir emoções, é ver lágrimas a cair. São coisas temporárias, que são boas, sabem bem, mas não têm permanência, não mudam a vida da pessoa e não levam vida a ninguém. E o meu desejo e a minha oração nesta manhã é que a vida abundante Alverca possa continuar a levar vida a outros. Mas pastor, como é que fazemos isso? Quando tu vives cheio de paz, quando o teu coração é definitivamente a habitação do Todo-Poderoso. E hoje tu podes sair daqui com essa convicção: eu não vou ser abalado. Pastor, mas agora somos heróis? Não! Somos pessoas de paz. Somos pessoas cheias de paz. Pastor, então, mas isso acontecer uma desgraça, vou ficar em paz. Eu não me vou descontrolar no meio do descontrole. Eu fico controlado porque eu estou nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Pastor não fica, desculpem outra expressão minha, pastor não fica ressabiado com algumas coisas que lhe fizeram, que dizem, não, dói mas passa. Dói mas passa. Vou dizer de novo, dói é fé, dói mas passa. Dói mas passa. Sabe porque é que eu prefiro pensar assim? Porque eu não quero abrir mão daquilo que me vai sustentar quando outras dores vierem. E agora esta dor passa, mas acredita, vai vir outra. Só que enquanto uma vem e outra não vem, há uma coisa que se mantém. É rimo, eu dava para fazer rap. Enquanto uma vai e uma vem, há uma que se mantém, e eu... Drop the mic. Minha relação com Deus, minha paz com Deus, vai sustentar-me no meio de tudo aquilo que acontecer. Até no meio das minhas piores escolhas. Parece que estamos só aqui a dizer que é os outros. Mas nós também erramos. Nós também cometemos erros. E os erros que mais nos descontrolam não são os dos outros. São os nossos. As coisas onde nós mais ficamos agarrados não é às coisas dos outros. Também é, mas sobretudo é às nossas. Porque os outros a gente deixa de os ver por alguns momentos. Mas a nós continuamos a sentir-nos em todo o tempo. Então nós precisamos da paz de Deus, que excede todo o entendimento, para nos ajudar não a livrar do que vem de fora, mas a sustentar-nos de dentro para fora.